Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H, estou aqui com a quinta parte do vídeo sobre política nacional brasileira, no qual eu assisti o vídeo do Netflix chamado O Brasil Deu Certo e Agora, feito pelo ex-ministro Mailson da Nóbrega, e nessa oportunidade vou falar do governo Fernando Collor de Mello. Foi um governo essencial no que se refere a fatos históricos, pois o presidente Fernando Collor assumiu com apenas 39 anos de idade, o presidente mais jovem da história do país, numa eleição direta depois de muitos anos, sem eleição para presidente direta. Ele assumiu num cenário em que o Brasil estava com uma inflação caótica, a 80% ao mês, e ele implantou um plano que foi uma surpresa para todos, uma surpresa negativa mesmo, porque na cabeça dele a forma de acabar com a inflação seria diminuindo a circulação da moeda no país. E para isso ele utilizou do sequestro de ativos financeiros, ou seja, qualquer aplicação, poupança, fundo monetário, ou tudo que tivesse algum tipo de investimento, você teria apenas uma quantia específica para retirar e o resto teria que ficar lá por um ano, e depois esse restante seria devolvido em 18 parcelas. E não precisou haver congelamento de preços, pois na verdade ninguém tinha dinheiro, Então a economia deu uma boa estagnada, a inflação baixou a zero, e ele vinha com um discurso de que ele tinha apenas um tiro para acabar com a inflação. Realmente acabou com a inflação, mas sob um preço altíssimo, um custo altíssimo, em que as empresas quebravam e as pessoas ficavam desesperadas. Alguns abandonaram o país, outros que estavam vindo para o país acabavam ficando sem o dinheiro que tinham trazido, pois uma vez que entrou como ativo financeiro você não poderia retirar. Teve casos nesse sentido. E com isso, além de tudo, ele trocou o nome da moeda, que na época era Cruzado Novo, passou para Cruzeiro. Mas ele também fez coisa boa. Ele abriu a possibilidade de que as importações trouxessem para o Brasil as novidades tecnológicas, tanto no que se refere a carros, a computadores, ou tudo que fosse necessário, porque o Brasil estava muito atrasado em relação a outros países por esse fechamento da economia promovido pela ditadura. Então, com essa abertura, o Brasil voltou a figurar no que se refere à questão tecnológica no cenário mundial. O próprio Fernando Collor disse que esse sequestro de ativos que ele fez, o Delfim Neto teria dito para ele assim que nem com a AI-5 na mão, que era um ato institucional que dava plenos poderes à ditadura, ele conseguiria fazer o que o Fernando Collor fez com a ajuda, com o aval do Congresso Nacional. Então, outra coisa interessante que o Fernando Collor fez foi que o Estado tinha muitas estatais em seu poder. Algumas estatais que não tinham nada a ver com aqueles assuntos indelegáveis, sabe? Justiça, segurança, saúde e todas aquelas coisas. Então o governo tinha estatais como hotéis, companhia de turismo, editora de livros e tantas outras coisas, e todas essas empresas foram privatizadas e ficaram no governo apenas o que ele chamava de questões indelegáveis. Mas o Fernando Collor foi acusado de corrupção por uma questão de campanha. É um capítulo à parte, é uma coisa muito gigante para se falar a respeito, mas se você quiser procurar aí no YouTube, deve ter vários outros vídeos falando aí sobre esse problema que o Collor teve no governo PC Farias, seu tesoureiro de campanha,
então não vou me demorar muito nisso, apenas sabe-se que houve um processo de impeachment por essa situação e o Collor acabou caindo. Com a queda do Fernando Collor, quem assumiu foi o seu vice, o Itamar Franco. O Itamar Franco, ele tentou, e por 3 oportunidades, escolher um ministro da Fazenda, e na 4ª vez que ele chamou o ministro da Fazenda, ele chamou o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo, pensou de imediato que realmente o grande problema era a inflação, mas ele não poderia atacar a inflação de uma maneira tão forte, de frente. Ele teria que fazer uma preparação para que, quando o Brasil tivesse com a casa arrumada, segundo as suas próprias palavras, ele poderia implantar um novo plano. Então aqui tem a sequência das moedas do país, né, que eu acho que desde o Império havia o real, que depois ficou conhecido como réis, né, mas depois disso veio o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro novamente, cruzado, cruzado novo, depois novamente cruzeiro, depois cruzeiro real e por fim o real, que se perdura até hoje. Então, o que o Fernando Henrique fez? Ele foi resolver a questão externa, as questões internacionais. Fez reuniões com o FMI, fez reuniões com o Banco Mundial e com todas aquelas entidades internacionais que liberavam os ativos financeiros para países em desenvolvimento. E a partir daí ele fechou alguns acordos, conseguiu negociar a dívida do país e só a partir daí, e também com a abertura, né, da economia do governo Collor, afinal ainda era o governo Collor, mas o Itamar Franco estava, né, em seu lugar, o Brasil estaria preparado para tentar encerrar o problema com a inflação. E para isso, o Fernando Henrique utilizou o que o pessoal conheceu como o Plano Larida. O Plano Larida, do Lauro Rezende e do Pércio Arida, eles tinham a seguinte ideia: como o problema, segundo eles, era a correção monetária, eles tiraram uma ideia de que se você fizesse um indexador financeiro, que seria uma moeda virtual, as pessoas se acostumariam com essa moeda e colocariam tudo o que se refere a finanças nessa moeda, como contratos, salários, preços, aluguéis e tudo mais. No momento que todos se acostumassem com essa moeda, você retiraria ele como moeda virtual ou indexador, falou assim, agora não é mais indexador, agora é a moeda. Esse plano, que foi criado em 1984, ele foi rejeitado pelo governo, rejeitado pela FMI, rejeitado pela comunidade internacional, e apenas o especialista em hiperinflação, o Philip Kagan, alemão, gostou da ideia, disse que era por aí mesmo. Mas o próprio Melson da Nóbrega disse o seguinte, que se fosse implantado em 1984 no Brasil, não funcionaria, porque não havia uma situação propícia para que o plano Larida desse certo. Mas, como o Fernando Henrique veio e arrumou a casa, ele já poderia utilizar desse plano Larida. Daí o que ele fez? Ele fez a unidade real de valor, que é um indexador financeiro. Eu já expliquei mais ou menos o que é, mas para pontuar mesmo, um indexador financeiro é como a correção monetária que eu falei nos vídeos anteriores, que foi criado pelo governo da ditadura militar para corrigir os títulos públicos. E daí foi utilizado por todas as pessoas, que acabou gerando a inflação. Então, em vez de você pegar um índice qualquer, como o ATR, que funcionou durante muito tempo, o IGPM, que funciona até hoje, você utilizaria essa URV. Então, a URV, você fecharia todos os seus contratos, todos os seus preços em URV, que seria corrigido todos os dias, e daí assim a inflação comeria a moeda, mas não comeria o indexador. Então, a partir desse momento que você utiliza o indexador, você não perde mais, você começa a ter o poder aquisitivo que todos têm hoje, amanhã, daqui um mês, daqui 3 meses, e por aí vai.
Então ficou fácil, né, de imaginar qual que seria a melhor forma de se fazer os seus contratos. E a partir desse costume, né, isso foi utilizado com a URV, chegou um momento que já poder-se-ia trocar a URV pelo real. E muitos ficaram perdidos, achando que uma vez que trocasse a moeda, que iriam perder e tal, fizeram até inflação, que eles chamaram de inflação de dólar, né, para que ninguém fosse perder lá na frente. Mas, para surpresa dessas pessoas, desses empresários, o real, quando chegou, a URV estava com 4 algarismos, né, da moeda antiga, exatamente 2.750, e foi trocado por R$1. E a partir daí não houve mais inflação, todo mundo se adaptou. A inflação caiu de 5.000% para 30% ao ano e continuou em queda. E o FHC foi laureado tanto nesse país quanto em outros países, ganhou prêmios internacionais, ficou conhecido como fazedor de milagres e tal. E diante dessa queda de braço que ele teve com a inflação, e por sair vitorioso, ele acabou sendo candidato à presidência da República em 1994, enfrentou o já derrotado Lula no pleito anterior pelo Fernando Collor, e por esse ato, né, por essa atitude, por esse marco na história do Brasil, que foi a derrota da inflação, ele ganhou de maneira até avassaladora, né, do Lula, que a partir daquele momento não sabia se aceitava o real, se não aceitava, ficou um pouco em cima do muro, às vezes dizia que era bom, às vezes dizia que não era. Aí na hora do debate sempre se perguntava a mesma coisa, ele meio que fugia, sabe, porque ele queria esperar para ver se dava certo mesmo, né, e também, como ele não tinha uma contrapartida, ele não tinha realmente um plano que pudesse modificar essa situação, e ele também tinha muito poucas coisas a apontar como ruim, ele acabou sendo derrotado pela eleição. Lembrando que o que também fez o Plano Real funcionar foi uma coisa que não aconteceu com o Plano Real e que aconteceu no Plano Cruzado, praticamente o responsável pelo fracasso do Plano Cruzado. Que com o Real, quando houve o boom da demanda, quer dizer, os consumidores foram às compras por causa da estabilidade financeira, não houve o desabastecimento, porque as importações estavam em dia, porque o Fernando Henrique negociou as dívidas, a economia estava razoavelmente aberta, então não houve desabastecimento, não havia congelamento de preços, então não havia por que ter inflação, né? Então, todos esses anos, desde lá do início do governo Getúlio Vargas, ou talvez até mais adiante mesmo, desde 1500, a busca do brasileiro era vencer a inflação. E finalmente, em 1994, foi vencida a inflação. É importante dizer o seguinte, que vencer a inflação aqui se qualifica com você não perder o controle desses índices. Quer dizer, de repente no mês você tem 20, depois 80, depois 100, depois 200, depois 2.000, depois 5.000, como ocorreu nos planos anteriores. Mesmo hoje, em 2015, quando eu estou fazendo esse vídeo, nós temos uma inflação que é considerada baixíssima, porque, claro que em relação aos outros anos é uma inflação um pouco alta, mas, como eu disse, nunca vai chegar aos patamares catastróficos, né, que se chegou em 1994, quando estava 5.000% ao mês. Então, a busca de todos os brasileiros, de todos os intelectuais, de todas as pessoas que pensaram economicamente nesse país, chegou ao seu final com o Plano Real, utilizando-se o Plano Larida, adaptado e feito por Fernando Henrique Cardoso. Então, quando o Fernando Henrique foi eleito, em 1995, nós vamos deixar para um próximo vídeo, porque também há detalhes importantíssimos que se deve falar desse governo, mas eu acho melhor não falar nesse vídeo, porque, como eu disse, se os vídeos ficam muito longos, é melhor que você dê um tempo, que você respire e que se explique calmamente o que aconteceu no governo Fernando Henrique.
Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, acompanhe a série de vídeos que eu estou fazendo sobre a política nacional brasileira, divulgue aos seus amigos, se gostou, escreva um comentário, se não gostou, escreva também. Se você quer fazer vídeo resposta, se você acha que eu não falei alguma coisa, que eu estou errado em alguma coisa, ou quer acrescentar alguma coisa, tanto nos comentários como nesse vídeo, será bem-vindo. Podemos fazer uma série de discussões nesses vídeos, se vocês se interessarem. E continue comigo, acompanhe o canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.